O julgamento de Jesus Cristo foi. O julgamento de Jesus Cristo foi uma fraude armada pelo diabo usando as autoridades e infringindo as leis do país. Veja o que Jesus Cristo sofreu por você, e você não o recebe como seu Salvador. Verás no dia do seu julgamento. A história da humanidade é repleta de momentos dramáticos, mas poucos eventos possuem o peso, a complexidade jurídica e o impacto cultural quanto o julgamento de Jesus de Nazaré. Em um intervalo de menos de 24 horas, um homem foi preso, interrogado por duas autoridades religiosas distintas, enviado a dois governantes políticos diferentes, açoitado e condenado à morte na cruz. Para compreender a magnitude desse acontecimento, não basta olhar para o aspecto teológico. É preciso compreender o cenário geopolítico da Judeia no primeiro século da nossa era. Jerusalém, naquela época, era um caldeirão de tensões latentes. O território estava sob o domínio absoluto do Império Romano, uma superpotência militar que exigia submissão, impostos e ordem pública. Roma governava a província através de um procurador ou governador, cargo ocupado naquele momento por Pôncio Pilatos. Pilatos representava a força da espada de César. Sua principal missão era manter a paz e garantir que os tributos chegassem a Roma. Qualquer sinal de insurreição ou tumulto popular era esmagado com extrema violência. Paralelamente ao poder romano, existia o poder local judaico, centralizado no Sinédrio. O Sinédrio era o supremo tribunal e conselho dos judeus, composto por 71 membros, incluindo anciãos, escribas e sacerdotes, liderados pelo sumo sacerdote em exercício, Caifás. Roma permitia que o Sinédrio governasse os assuntos religiosos e civis cotidianos do povo judeu. No entanto, havia uma restrição severa e crucial. Os romanos haviam retirado do Sinédrio o direito de aplicar a pena de morte. Esse direito, conhecido no direito romano como ius gladium, ou direito da espada, pertencia única e exclusivamente ao governador romano. É neste cenário de dupla soberania que Jesus de Nazaré entra em Jerusalém. Seus ensinamentos, milagres e a crescente aclamação popular como um Messias geraram profunda preocupação nas lideranças religiosas. Para o Sinédrio, Jesus representava uma ameaça dupla. Primeiro, uma ameaça religiosa à sua própria autoridade e interpretação da lei de Moisés. Segundo, uma ameaça política, pois temiam que um movimento messiânico de grande porte provocasse uma reação militar violenta de Roma, destruindo o templo e a própria nação. A engrenagem do julgamento começou a girar na noite de quinta-feira, logo após a celebração da última ceia. Jesus retirou-se com seus discípulos para o Getsêmani, um jardim situado no Monte das Oliveiras. Foi ali, na escuridão da noite, que a traição se materializou. Judas Iscariotes guiou uma milícia armada, composta por guardas do templo e soldados, até o local isolado. Com um beijo simbólico, Jesus foi identificado e preso. Seus discípulos se dispersaram e, a partir daquele momento, o prisioneiro foi conduzido amarrado pelas ruas escuras de Jerusalém, dando início a uma maratona judicial sem precedentes na história. O relógio marcava a calada da noite quando Jesus foi levado à presença das autoridades judaicas. O plano do Sinédrio exigia rapidez absoluta. Eles precisavam resolver a situação antes do amanhecer da sexta-feira, dia em que começavam as festividades oficiais da Páscoa, período em que milhares de peregrinos enchiam as ruas de Jerusalém e qualquer tumulto poderia sair de controle. A primeira parada de Jesus não foi no tribunal oficial, mas sim na residência particular de Anás.
Anás era o sogro de Caifás e havia sido sumo sacerdote anos antes. Embora já não ocupasse formalmente o cargo, ele ainda era a figura mais influente e poderosa dos bastidores da política de Jerusalém. Era uma espécie de patriarca do poder religioso. Anás interrogou Jesus informalmente sobre seus discípulos e sobre a sua doutrina. O objetivo era claro: extrair alguma confissão inicial ou identificar cúmplices que pudessem justificar uma acusação formal. Jesus, contudo, respondeu com dignidade e firmeza, afirmando que sempre falara abertamente nas sinagogas e no templo, e que as testemunhas deveriam ser ouvidas. Por essa resposta, Jesus recebeu uma bofetada de um dos guardas, o primeiro ato de violência física do processo. Percebendo que não conseguiria uma confissão fácil, Anás enviou o prisioneiro, ainda amarrado, para a casa de Caifás, onde os membros do Sinédrio estavam sendo convocados às pressas no meio da noite. A convocação de um tribunal supremo em uma residência particular e durante a madrugada já sinalizava o caráter excepcional e irregular daquela sessão. O Sinédrio precisava de uma base legal para condenar Jesus, o que exigia o depoimento de testemunhas. De acordo com a lei de Moisés descrita no livro de Deuteronômio, ninguém poderia ser condenado com base no depoimento de uma única pessoa. Eram necessárias pelo menos 2 ou 3 testemunhas cujos relatos fossem perfeitamente concordantes. Várias testemunhas falsas foram apresentadas, mas seus depoimentos eram contraditórios. Algumas afirmaram que Jesus dissera que destruiria o templo de Deus feito por mãos humanas e o reconstruiria em 3 dias. No entanto, mesmo essas alegações falharam em apresentar uma narrativa coerente que justificasse a pena de morte. Diante do colapso dos testemunhos, o sumo sacerdote Caifás levantou-se e assumiu o controle direto do interrogatório. Ele sabia que precisava fazer o próprio acusado professar aquilo que o tribunal consideraria o crime máximo. Caifás olhou para Jesus e proferiu um juramento solene: "Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus." O silêncio que reinava na sala foi quebrado pela resposta de Jesus. Ele não apenas confirmou, mas utilizou expressões de forte impacto messiânico e divino, dizendo: "Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu." Para os ouvidos do Sinédrio, aquela declaração foi o ápice da transgressão. Caifás, em um gesto teatral de profunda indignação e luto, rasgou as suas próprias vestes sacerdotais e exclamou: "Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece?" A resposta do conselho foi unânime e imediata: "É réu de morte." Após a decisão, Jesus foi entregue aos escárnios e abusos físicos dos guardas do templo. Ele foi cuspido, teve os olhos vendados e foi esmurrado, enquanto os agressores zombavam desafiando-o a profetizar quem o havia batido. Ao romper do dia de sexta-feira, os membros do Sinédrio realizaram uma rápida reunião formal no pátio oficial do templo. Essa sessão matutina serviu apenas para dar uma aparência de legalidade à decisão tomada na madrugada. O veredito religioso estava selado: Jesus era culpado de blasfêmia. No entanto, o problema político permanecia intacto. Eles tinham a condenação, mas não tinham o poder legal para executá-la. Para que Jesus fosse crucificado, eles precisavam convencer o governador romano de que aquele homem merecia morrer. Assim que amanheceu, a comitiva dos líderes religiosos conduziu Jesus acorrentado até o pretório, o palácio residencial e sede administrativa do governador romano, Pôncio Pilatos.
Os membros do Sinédrio recusaram-se a entrar no edifício romano. Para eles, pisar em solo gentílico naquela manhã causaria contaminação ritual, impedindo-os de comer a ceia da Páscoa. Por causa desse escrúpulo religioso, Pilatos teve que sair ao pátio externo para atender aos acusadores, iniciando um vai-vem diplomático e judicial entre o interior do palácio e a multidão que se aglomerava do lado de fora. Pilatos abriu a sessão como uma pergunta estritamente jurídica: que acusação trazeis contra este homem? Os líderes judeus tentaram inicialmente uma resposta evasiva, afirmando que, se ele não fosse um malfeitor, não o teriam entregado. Pilatos, percebendo a manobra, respondeu com desdém: tomai-o vós mesmos e julgai-o segundo a vossa lei. Foi então que os sacerdotes foram forçados a revelar a verdade: a nós não nos é permitido matar ninguém. Os líderes do Sinédrio sabiam perfeitamente que Pilatos jamais executaria alguém por uma questão teológica judaica. Dizer ao governador romano que Jesus havia blasfemado contra o Deus de Israel não surtiria efeito algum. Pilatos simplesmente consideraria aquilo uma disputa interna tola. Por isso, ao cruzar as portas do tribunal romano, a acusação mudou radicalmente de foco. A blasfêmia religiosa foi arquivada e, em seu lugar, apresentou-se uma denúncia de crime político e traição contra o Império Romano. Os sacerdotes acusaram Jesus de 3 crimes graves: subverter a nação, proibir o povo de pagar impostos a César e declarar-se rei, desafiando a soberania do imperador Tibério. Diante da gravidade da acusação de sedição, Pilatos retornou para o interior do pretório, chamou Jesus à sua presença e o interrogou em particular: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu com outra pergunta, questionando se Pilatos falava por si mesmo ou se repetia o que outros disseram. Pilatos replicou com irritação: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus explicou a natureza do seu chamado com uma frase que ecoa através dos séculos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos insistiu: logo tu és rei? E Jesus concluiu afirmando que sua missão era dar testemunho da verdade, e que todo aquele que era da verdade ouvia a sua voz. Pilatos, demonstrando o ceticismo característico da elite romana, limitou-se a perguntar: o que é a verdade? Convencido de que Jesus era apenas um filósofo ou místico inofensivo, e não um líder rebelde ou perigoso, Pilatos voltou ao pátio externo e declarou categoricamente aos sacerdotes e à multidão: não acho nele crime algum. A declaração de inocência enfureceu os líderes religiosos, que insistiram com veemência, afirmando que Jesus alvoroçava o povo por toda a Judeia, começando desde a Galileia até Jerusalém. Ao ouvir a menção à Galileia, Pilatos viu uma oportunidade de ouro para se livrar daquela batata quente jurídica. A Galileia estava sob a jurisdição de Herodes Antipas, o tetrarca daquela região, que por coincidência estava em Jerusalém para as festas da Páscoa. Pilatos, alegando uma questão de competência territorial, enviou Jesus sob escolta para o palácio de Herodes. Herodes Antipas ficou muito alegre ao ver Jesus. Há muito tempo desejava conhecê-lo, pois ouvira falar de seus milagres e esperava ver algum sinal extraordinário realizado por ele. O tetrarca interrogou Jesus com muitas palavras, mas Jesus permaneceu em absoluto silêncio, recusando-se a responder a um governante corrupto e superficial.
Paralelamente, os principais sacerdotes e escribas acusavam Jesus em voz alta diante de Herodes. Frustrado em sua curiosidade e sentindo-se insultado pelo silêncio do prisioneiro, Herodes, junto com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo e deboche. Vestiram-no com uma roupa resplandecente e luxuosa para ridicularizar suas pretensões reais e o enviaram de volta a Pilatos. Curiosamente, a história registra que, a partir daquele dia, Pilatos e Herodes tornaram-se amigos, pois antes viviam em inimizade. Com o retorno de Jesus ao pretório, o dilema de Pôncio Pilatos agravou-se significativamente. Ele convocou novamente os principais sacerdotes, os magistrados e o povo, e relembrou que nem ele, nem Herodes Antipas, haviam encontrado no acusado qualquer crime digno de morte. Portanto, a intenção de Pilatos era aplicar uma punição corretiva e libertá-lo. Nesse momento crucial, o drama ganhou um novo componente. Era costume da época que, por ocasião da festa da Páscoa, o governador romano libertasse um prisioneiro escolhido pela população, como um gesto de clemência para acalmar os ânimos locais. Pilatos decidiu usar esse costume a favor de sua estratégia de libertação. Havia nas prisões romanas um detento famoso chamado Barrabás, um homem classificado como um rebelde perigoso, que havia sido preso por participar de uma insurreição armada na cidade e por cometer homicídio. Pilatos colocou os dois diante do povo e perguntou: qual quereis que vos solte? Barrabás, ou Jesus, chamado Cristo? O governador tinha certeza de que a multidão preferiria libertar o místico pacífico a um assassino perigoso. Enquanto aguardava a resposta, Pilatos recebeu um bilhete urgente de sua esposa, Cláudia Prócula. A mensagem dizia: não te envolvas na causa desse justo, porque hoje sofri muito em sonho por causa dele. Esse aviso aumentou ainda mais a superstição e o receio do governador. No entanto, nos bastidores do pátio, os principais sacerdotes e os anciãos agiram rapidamente. Eles circularam entre o povo, persuadindo e incitando a massa a pedir a libertação de Barrabás e a execução de Jesus. Quando Pilatos refez a pergunta ao tribunal popular, a multidão respondeu em um rugido uníssono: Barrabás. Chocado com a escolha, Pilatos perguntou: o que farei, então, de Jesus, chamado Cristo? A multidão gritou de volta: seja crucificado. Pilatos argumentou pela terceira vez: mas que mal fez ele? Não acho nele nenhum crime digno de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas a multidão, inflamada, clamava ainda mais alto, exigindo a crucificação. Tentando satisfazer o clamor popular e, ao mesmo tempo, poupar a vida de Jesus, Pilatos ordenou que o prisioneiro fosse submetido ao flagelo romano, a flagelatio. Este era um dos castigos mais brutais do mundo antigo. O réu era despido, amarrado a uma coluna e açoitado por soldados utilizando flagrum, um chicote de várias tiras de couro que continha pedaços de ossos ou esferas de chumbo nas extremidades. Esse castigo dilacerava os músculos e causava hemorragia severa. Após o açoitamento, os soldados romanos levaram Jesus para o interior do pátio e deram vazão à crueldade. Teceram uma coroa de espinhos pontiagudos e a cravaram em sua cabeça. Cobriram seus ombros com um manto de púrpura, cor reservada à realeza, e colocaram uma vara de cana em sua mão direita para servir de cetro. Diante dele, os soldados ajoelhavam-se em zombaria, dizendo: salve, Rei dos Judeus! Eles cuspiam no rosto de Jesus e tiravam a cana de sua mão para golpear repetidamente a coroa de espinhos, afundando-os em seu couro cabeludo.
Pilatos, acreditando que a visão daquele homem completamente destruído e ensanguentado despertara a piedade da multidão, levou Jesus novamente para fora. Ele apresentou o prisioneiro ao povo, pronunciando a famosa frase em latim: Esse homo, eis o homem. Mas a visão de Jesus ensanguentado não saciou os acusadores. Pelo contrário, aumentou a sede de sangue. Assim que os principais sacerdotes e os guardas o viram, gritaram com violência: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos, demonstrando saturação, respondeu: Tomai-o-vos e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Os judeus revelaram então o argumento final: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu a expressão Filho de Deus, o medo tomou conta de sua mente. Ele entrou novamente no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus manteve-se em silêncio. Pilatos, ofendido em sua autoridade, disse: Não me falas a mim. Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Jesus respondeu com serenidade: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Por isso, aquele que me entregou a ti maior pecado tem. A partir daquele momento, Pilatos buscou ativamente meios para libertá-lo. Vendo a hesitação do governador, os líderes judeus lançaram a cartada política definitiva e fatal. Eles gritaram em coro: Se soltas este homem, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Essa frase destruiu qualquer resistência de Pôncio Pilatos. Ser acusado de deslealdade ao imperador Tibério significava o fim de sua carreira política e, muito provavelmente, a sua própria execução por traição. A autopreservação falou mais alto do que o senso de justiça. Pilatos sentou-se na cadeira de juiz, no lugar chamado Litóstratos, ou Gabatá em hebraico. Ele mandou trazer água e lavou as mãos diante de toda a multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Ficai com isso vós mesmos. E todo o povo respondeu: O seu sangue caía sobre nós e sobre nossos filhos. Pilatos, então, libertou Barrabás, e entregou Jesus para ser crucificado. O encerramento do julgamento de Jesus abre espaço para uma análise profunda e crítica dos aspectos legais que envolveram este processo. Juristas e historiadores do direito através dos séculos debruçaram-se sobre os relatos bíblicos e históricos e identificaram uma série de graves violações processuais, tanto à luz do direito rabínico da época quanto à luz do próprio direito romano. O julgamento de Jesus é frequentemente classificado como um dos maiores erros judiciários da história, onde a lei foi manipulada e distorcida para atender a interesses políticos e de autopreservação de estruturas de poder. Se analisarmos primeiramente a fase religiosa judaica, o Código Legal dos Judeus, que mais tarde foi compilado na Mishnah, estabelecia regras extremamente rígidas para garantir a justiça em casos de crimes capitais, ou seja, crimes puníveis com a morte. A primeira grande irregularidade foi o horário do julgamento. A lei judaica proibia de forma absoluta que julgamentos de crimes capitais fossem realizados durante a noite. Eles deveriam começar e terminar obrigatoriamente durante o dia, sob a luz do sol, para evitar o segredo e garantir a transparência pública. A sessão na casa de Caifás ocorreu inteiramente de madrugada. A segunda violação diz respeito ao calendário. Não era permitido realizar julgamentos de vida ou morte na véspera de um sábado ou na véspera de uma grande festa religiosa, como a Páscoa. O motivo dessa regra era puramente humanitário.
A lei determinava que, se um réu fosse absolvido, a sentença poderia ser emitida no mesmo dia. Porém, se fosse condenado, o veredito só poderia ser pronunciado no dia seguinte, para permitir que os juízes jejuassem, dormissem e revisassem o caso com calma. Como os dias de festa e os sábados eram períodos em que o tribunal não podia se reunir, realizar um julgamento na véspera forçava uma execução imediata ou uma violação do calendário sagrado. A terceira irregularidade gritante foi a busca deliberada por testemunhas falsas. O papel do sinédrio deveria ser o de investigar os fatos com imparcialidade, e não coordenar uma acusação pré-fabricada. Além disso, a lei rabínica proibia que uma pessoa fosse condenada com base em sua própria confissão. No direito judaico da época, a autoincriminação não tinha valor legal para a condenação à morte, justamente para evitar que pessoas confessassem crimes por pressão ou problemas mentais. No entanto, Caifás usou a declaração direta de Jesus sobre sua identidade messiânica como a única prova definitiva para selar a condenação por blasfêmia. Quando o caso foi transferido para a esfera romana, as ilegalidades mudaram de natureza, mas continuaram evidentes. O direito romano era famoso por sua estrutura organizada e pela busca da verdade factual. Pôncio Pilatos, como um magistrado romano, violou o princípio mais básico da justiça ao emitir uma sentença de morte contra um réu que ele mesmo havia declarado formalmente inocente por 3 vezes consecutivas. A atitude de Pilatos ao lavar as mãos foi um ato de covardia política e uma grave renúncia de seu dever como juiz. O direito romano não previa a transferência de responsabilidade judicial para a multidão através de um clamor popular. A justiça romana deveria guiar-se pelos fatos e pelas leis do império, e não pelo medo de tumultos ou pela chantagem política exercida pelos líderes locais. A mudança abrupta de acusação, de blasfêmia para sedição, também demonstra que o processo não passava de um teatro político onde o desfecho já estava decidido antes mesmo do início das audiências. O impacto histórico e cultural desse julgamento duplo remodelou o destino do mundo ocidental. Sob o ponto de vista da história do direito, o processo serve como um alerta permanente sobre os perigos de tribunais de exceção, onde as regras processuais são ignoradas em nome da conveniência e da pacificação social de curto prazo. Mostra como um medo da perda de poder pode corromper as instituições mais sagradas da justiça. Para a teologia cristã, o julgamento possui um significado profundo e espiritual. O silêncio de Jesus diante de seus acusadores, sua dignidade diante dos abusos físicos e sua recusa em usar o poder para se defender são vistos como o cumprimento exato das antigas profecias bíblicas, particularmente as palavras do profeta Isaías, que afirmava que o servo sofredor seria levado como um cordeiro a um matadouro e não abriria sua boca. A condenação injusta do homem inocente é interpretada pelo cristianismo como o sacrifício voluntário necessário para a redenção e a salvação da humanidade. Ao analisarmos os eventos daquela sexta-feira na Jerusalém do primeiro século, percebemos que o julgamento de Jesus transcende os limites do tempo. Ele continua a desafiar filósofos, juristas, historiadores e teólogos, permanecendo como um espelho incômodo das fraquezas humanas, das falhas dos sistemas políticos e judiciais, e da eterna busca pela verdade em meio aos jogos de poder do mundo. Agora que você conhece a verdade, o que vai fazer?